Então diz ele encontrou um remédio, esse jovem Deus, porque agora vamos ter tudo por escrito, tudo registrado, tudo no arquivo do computador, tudo no arquivo da televisão cultura, e a gente vai poder se lembrar de tudo. O jovem Deus, portanto, é totalmente entusiasmado com a sua invenção e pensa que tem um remédio. E o velho Deus diz, não, você encontrou um veneno, porque agora não vamos mais lembrar de maneira verdadeira, isto é, pela memória viva, a memória da alma, diz Platão. Então a gente vê que Platão tem uma certa ambiguidade em relação à escrita. Ao mesmo tempo, ele acha que é uma memória artificial, que a única verdadeira memória, diz ele nesse diálogo, é aquela que fica na alma, que é a memória ligada ao diálogo oral, e ao mesmo tempo ele reconhece que a escrita é útil. Mas ela é útil, diz ele, só como remédio quando você fica velho. É muito engraçado, tá? Mas ele também escreve. Platão é alguém que adorou escrever. Então a gente não pode entender a filosofia de Platão sem pensar em todas essas ambiguidades. Né? Todos os grandes filósofos são ambíguos, eu diria. São os pequenos que são claros e sem ambiguidade. Os grandes são sempre, às vezes, claros, mas às vezes e muitas vezes também ambíguos. Por que eles são ambíguos? Porque eles se confrontam com questões que são difíceis. Não dá para encontrar uma solução assim, entende? E Platão é claro sobre isso. A escrita é um instrumento que pode ajudar uma certa memória, mas não pode, vamos dizer, substituir a verdadeira memória. Tá? É engraçado ver que a partir de Platão, essas metáforas da escrita, do registro, do arquivo, são sempre ligadas à memória. O Freud também fala de uma lousa mágica da nossa alma, que é uma lousa mágica, não sei se ainda existe, acho que existe ainda para as crianças. Não? Essa lousa que você, acho que é com papel de celofane, você escreve, depois você faz assim e daí você apaga. Então você pode guardar ou não guardar. Tá? Freud vai dizer, é uma metáfora da tábua de cera do Platão, uma transformação, que a nossa alma também é assim. E que se você procurar por camadas mais antigas, você vai reencontrar coisas que pareciam apagadas, mas que não são, só que não são visíveis. Professor, o que significa fazer a autobiografia? Você fazer autobiografia. Aí você pula para uma coisa mais... escrever uma autobiografia ou pensar na sua autobiografia. E adotar um discurso literário filosófico, eu diria, um gênero literário muito particular. Quando você faz a biografia de uma outra pessoa, o escritor, aquele que escreve, tem um objeto que é o objeto da terceira pessoa. Se você quiser fazer a autobiografia, vamos dizer, do Getúlio Vargas, você vai consultar documentos, arquivos, você vai consultar outros livros, fotografias, e você está escrevendo sobre um objeto que é outro sujeito do que você. Quando você pretende fazer uma autobiografia, aí eu cito um grande teórico da autobiografia, o nome é difícil, Starobinsky. Tá? Depois eu posso escrever para você. John Starobinsky, ainda vivo, aliás, um grande teórico da literatura, um grande teórico do Rousseau em particular, das Confissões do Rousseau. O sujeito que escreve e o sujeito que é objeto da escrita são o mesmo. Então isso é muito complicado, porque o sujeito que escreve pode, por assim dizer, não só escolher documentos, mas escolher de que ele quer lembrar. Por isso que a autobiografia é atravessada, muito mais do que a biografia, pela questão de saber quais são as lembranças que eu vou recusar, quais são as lembranças das quais eu vou lembrar e quais são as lembranças que eu vou contar. Você pode até lembrar de coisas que você não quer contar. Entende? Outro exemplo candente hoje é o famoso filme O Fio do Brasil. Você sabe que o diretor não sabe de muitas coisas que ele não quis lembrar no filme. Tá? É uma biografia de uma outra pessoa. Das quais imagino que se fosse o próprio retratado que quisesse
fazer um filme sobre si mesmo, ele também lembraria, não sei se ele filmaria. Então, quando você escreve sua autobiografia, o gênero literário mais próximo disso são as confissões, tem dois grandes exemplos, Santo Agostinho e Rousseau, você vai escolher daquilo que você lembra, e a questão da verdade, se realmente é verdade aquilo que você diz sobre si mesmo, é uma questão complicada. Porque você é o único que escolhe. Então, a questão, nesse momento, das lembranças inconscientes, se torna, por exemplo, para alguém que faz uma autobiografia hoje, muito candente, muito forte. De que eu vou querer lembrar ou não? A gente tem tendência, hoje em dia, isso é um fenômeno moderno, a idealizar o nosso passado. E se alguém escreve a sua autobiografia, que ele acha que ele tem alguma coisa para contar. Portanto, ele tem que se construir uma personagem interessante, o que não somos necessariamente. Podemos ter vivido coisas interessantes, mas enquanto tais, não somos necessariamente personagens interessantes. Somos muitas vezes personagens, seres simpáticos ou não, triviais ou não, é só isso. Então, escrever uma autobiografia já é fazer uma narração, muitas vezes, um pouco idealizante de si mesmo. E isso é bonito porque você lembra de uma trajetória, mas pode ser também perigoso. Por que perigoso? Porque você vai idealizar demais tudo o que lhe aconteceu. Passa a tornar, enfim, uma personagem interessante, entende? Isso é difícil. Como somos... Aí vou polemizar um pouco, eu sei que polemizo um pouco com o projeto de vocês, notadamente desse curso. Como somos seres anônimos numa sociedade de massa, nós sofremos todos da nossa insignificância. Que em termos, vamos dizer, políticos, é muito grande. Então, quando nós temos ocasião de contar para os outros que não somos tão insignificantes assim, a gente tem tendência em colocar coisas demais, porque uma pequena revanche sobre a insignificância da qual sofremos no cotidiano. E quando se trata, então, de pequenos, grandes professores, ou pequenas, grandes professores na rede pública, a nossa insignificância é terrível. Se não fôssemos tão insignificantes, a gente teria um salário melhor. Em termos políticos, percebemos nossa insignificância cotidiana cada vez que a gente recebe o olerite. Se não antes, quando a gente tem medo de ir na escola na periferia. A gente percebe que somos tratados de maneira muito desrespeitosa. Então, fazer uma autobiografia, tentar resguardar uma certa dignidade, isso é necessário por quê? Porque somos tratados de maneira indigna. Eu começo de novo a polemizar, desculpa, mas fazer uma autobiografia se torna necessário quando a gente se sente, muitas vezes, desrespeitado. Entende? Rousseau escreve essas confissões, não Santo Agostinho, é outro caso, mas Rousseau vai começar a escrever essas confissões quando ele se sente, vamos dizer, perseguido por todos os seus ex-amigos. Aí ele quer escrever sobre si mesmo para mostrar quem ele era mesmo, quem ele era verdadeiramente. Se não fosse esse contexto de perseguição, de perigo, ele não precisava escrever sobre si. Uma pessoa que tem uma vida muito plena, muito boa e que se sente muito reconhecida, geralmente não escreve autobiografia. No máximo, ela é entrevistada. Mas ela não precisa escrever essa autobiografia nem suas confissões. Professora, quais são suas lembranças da infância? São lembranças, antes de tudo, tem das duas. Lembranças muito ligadas à luminosidade do lago, o Lac Léman, porque eu nasci perto desse lago, e depois lembranças da escuridão, quando a gente se mudou para uma outra parte da Suíça. A Suíça não é tão grande assim, mas tem paisagens muito variadas, e que nesse lugar que meu pai morreu. Meu pai morreu muito cedo, então são lembranças muito ligadas tanto à luz, como depois à escuridão e à morte. Não são lembranças muito felizes, não. O que a senhora se lembra do seu primeiro contato com a leitura e com a escrita? Como é que foi isso? Eu não lembro de nada. Isso que é mais engraçado, porque aprendi a escrever e a ler exatamente com meu pai antes de entrar na escola. Bem antes. E foi um processo tão tranquilo que nem lembro. Eu lembro das dificuldades, meu pai também me ensinou,
a fazer, uma vez, acho que eu já lhe contei, um nó no cardaço do meu sapato. Eu lembro da poltrona e do cardaço, no qual eu tinha que exercer, fazer um nó no braço da poltrona, como ia fazer depois no meu sapato. Na Suíça a gente usa muito sapato fechado com muito cardaço, é útil saber fazer nó, tá? E não havia ainda tênis com os negócios assim automáticos. Hein? Disso lembro até hoje, porque não conseguia dar esse nó. Até hoje tenho dificuldade para dar um nó. Agora, de escrever e ler, isso é uma grande diferença. Não tenho lembrança, porque foi uma coisa muito feliz e muito tranquila. Eu não aprendi na escola, aprendi em casa. E aprendi, imagino, quando penso nos meus pais, como, digamos assim, algo que não era um corte radical com a minha infância, mas que era algo a mais como uma brincadeira que me permitia entrar em contato com o mundo. Não foi uma coisa tão... Aqui tem muita coisa sobre alfabetização, tá? E os pais sempre estão com muita pressa da criança saber ler e escrever. Pressa demais. A criança tem que aprender isso como algo de bonito, de natural, que lhe permite se expressar. E não como uma coisa rígida. Então, eu não consigo lembrar, te confesso. E da escola, o que a senhora se lembra? Olha, da primeira escola eu lembro bem, era uma escola no campo, na Suíça, numa aldeia pequenininha, 1000 habitantes. Portanto, havia duas classes. A classe dos pequenos, dos 6 até os 9, 10 anos, e a classe dos grandes, dos 10 até os 15, 16. E o professor e a professora, que eram um casal, tinham que se desdobrar para poder ensinar as crianças de várias idades ao mesmo tempo. Isso que às vezes é muito criticado, essa mistura, para nós foi até uma vantagem. Eram excelentes professores, melhor pagos do que no Brasil, muito melhor pagos, tá? E eles te davam uma tarefa para fazer, enquanto davam aula para um outro menino. Lembro que tinha um menino que era o único da sua turma, coitado. E davam uma aula para esse menino, enquanto você resolvia a sua tarefa. Se você tinha resolvido a tarefa antes, você escutava aquilo que dizia para o menino. Então, era uma bagunça total, mas muito bem organizada, tá? E muito proveitosa. Também não lembro muito de nenhum traumatismo. Eu lembro, sim, como no nó do cardaço, de ter tido aulas de costura, que para mim era um inferno. Disso lembro. Mas do resto não lembro. Depois eu fui para um colégio na cidade, maior, e aí foi uma descoberta, porque a gente teve um professor, eu digo a gente porque eu tenho uma irmã gêmea, mas que é diferente. Tivemos um professor que nos mostrou, com 11 anos, a poesia surrealista. Ele escrevia à lousa, disso vou lembrar até hoje, até a minha morte, versos de grandes poetas franceses surrealistas, portanto não, vamos dizer, versos notariamente fáceis, nem clássicos, e nos pedia para pensar sobre isso. Então foi uma descoberta da poesia, depois ele nos fez descobrir o cinema. Isso foi maravilhoso. E depois eu lembro de uma outra professora que me fez descobrir a língua alemã. Isso lembro até hoje também. São os dois grandes professores que eu tive. Eu queria ressaltar que os grandes professores que eu tive foram no segundo grau, que me marcaram. No primeiro grau foi ótimo, mas que me marcaram mesmo foi no segundo grau, não foi na universidade. Embora eu tive, assim, professores muito, muito bons. Mas quem marca são os primeiros, que te fazem descobrir a literatura e a cultura. Por isso que a gente tem que insistir que eles deveriam ser muito bem pagos. Eles introduzem a criança no universo da cultura. E a cultura não é glamour, a cultura é vida. A senhora diria que esses professores têm um papel importante na decisão da sua profissão, na decisão do seu Sem futuro? dúvida, sem dúvida. Eles foram importantíssimos para mim porque eles me mostraram que a linguagem e a literatura e a filosofia, no certo sentido, porque a professora de alemão também trabalhava muito com filosofia, eram produções do espírito humano, para usar uma palavra um pouco perigosa, muito maiores do que seu pequeno espírito, mas que podiam também colaborar com o seu espírito. Você se tornava uma parcela do espírito maior.
Entende?